Fala, gente, tudo bem? Beleza aí, rapaziada? Vamos começar nossa GeoB aula 24. Então, hoje nós vamos começar um novo continente. Saímos das Américas, né? Saímos das Américas e agora a gente vai para o gigantesco continente, que é o continente asiático. Então, quando eu falo que é o gigantesco continente, então não esqueçam, né? A aula é sobre Extremo Oriente, mas é claro, nós vamos dar aquela compreensão geral do que é a Ásia para a gente poder compreender, né? As especificidades asiáticas, como, por exemplo, né, o Extremo Oriente, beleza? Então, a Ásia, galera, ó, a Ásia, ela é imensa em vários pontos de vista, né? Até porque, né, ela é o maior dos continentes. Mesmo o maior dos continentes. Então, não é só o maior dos continentes, né? A Ásia, ela concentra 4,7 bilhões, vejam só, 4,7 bilhões de habitantes. Bom, se a gente somar aqui só dois países, vai dar aproximadamente aí 2 bilhões e 700, posso estar errando um pouquinho aí, seria a Índia e a China. Só esses dois países sozinhos têm aí 2 bilhões e 700 milhões. China com 1 bilhão e 400, a Índia com 1 bilhão e 300, isso aproximadamente. Beleza, galera? Então quer dizer que disparado é o continente com a população absoluta maior, seguido da África, da América, da Europa e Oceania. Essa é a sequência corretinha. Beleza? E também, né, é o continente da maior densidade demográfica. Eu posso dizer para vocês que nesse sentido sobre população, tanto densidade como população total, ou seja, populoso e povoado, o mais populoso e o mais povoado dos continentes. E aí tem uma contradição, né? Porque a própria Ásia tem o país que tem a menor densidade demográfica do mundo, que é a Mongólia. 1,8 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, né, é um país em grandes altitudes e isso, né, torna bastante inóspito o processo de ocupação desse país. Mas a complexidade da Ásia ela é gigante culturalmente, etnicamente, religiões inúmeras, e é sobre isso que a gente vai falar nas nossas aulas, principalmente o contexto geopolítico dessa Ásia. Tá legal, galera? Então, falando em contexto geopolítico, sempre é importante, ó, a divisão deste gigantesco continente. Então, vamos mostrar aqui a imagem, né? Quando a gente pega aquele continente asiático, é o continente que a gente tem mais dificuldade, né, de nos localizar. Né? Nós não temos muito o hábito da leitura sobre o que é a Ásia. Então, a grosso modo, eu posso dizer que essa é uma divisão: Oriente Médio, Ásia Central, o norte da Ásia, né? Aqui o sul e o sudeste asiático e o extremo oriente. Isso é a grosso modo. Então a gente tem que ter uma percepção, quando tu cita assim alguns grupos de países, claro que é aquele que tu sabe que vai cair no vestibular. Vai cair o Nepal, nós para falar do Everest, a única coisa importante que o Nepal tem assim definitivamente em termos de geografia, que é mais evidenciado, é porque fica o topo do mundo, que é o Everest. Agora falar do Laos, de Mianmar, vai falar de Mianmar só para falar daqueles refugiados Rohingya que migraram para Bangladesh, que foi já tema da nossa aula quando a gente falou sobre migrações. Não é uma especificidade geopolítica assim tão importante quando a gente fala, por exemplo, de uma China, que é o país que mais cai no vestibular, se você for analisar, né, dentre os países asiáticos. Então nessa divisão, galera, né, já vamos colocar aqui, ó, Extremo Oriente. Então, como nós não vamos falar de toda a Ásia, nós vamos falar de toda a divisão. Basicamente, nós vamos nos concentrar no Extremo Oriente e no Oriente Médio. Tá legal? Por quê? Porque a gente sabe aí que é o foco dos vestibulares, né? São regiões geopoliticamente extremamente importantes. O Oriente Médio, né, até pelos conflitos intensos que ocorrem na região, e a China ser hoje a grande ameaça
econômica dos Estados Unidos, essa briga, essa rivalidade toda, né, que já vamos falar lá na frente. Vamos lá. Então, Extremo Oriente, tu escolhe lá, ó. Escolhe 2 países. Vou colocar aqui, ó, China. Coloca lá, Japão. Bem, escolhi aqui nada mais, nada menos do que as 2 superpotências, né, econômicas da Ásia. Né? O Japão, a terceira maior economia, e a China, a segunda maior economia. Se eu fosse destacar aqui mais um país, né, a gente poderia falar da Coreia do Norte. Coreia do Norte, que é um país aí, né, um enclave geopolítico de um país extremamente fechado dentro desse mundo asiático, né, do presidente Kim Jong-un. Beleza? Vamos lá, ó. Seguindo em frente, a gente tem o quê, ó? Uma Ásia que é bem desconhecida de vocês. Essa nós não vamos abordar diretamente com especificidade. A Ásia Central. Então vamos lá, ó, Ásia Central, esses países que são bem comuns de vocês. Cadê essa Ásia Central aqui? Eu não coloquei a Ásia Central? Ou eu pulei? Tá aqui. Desculpa, eu acho que eu inverti as ordens aqui, tá, galera? Mas não tem problema, ó. Então aqui você tem a Ásia Central, que são aqueles países que acabam com um ão, que geralmente tem origem muçulmana, são países, povos muçulmanos. Então você vai lá e pega, ó, o Cazaquistão. Então, ó, o Uzbequistão, outro país importante aqui, ó, Uzbequistão. Então, são países, também sempre lembrando, que pertenciam àquela ex-União Soviética, os países asiáticos que pertenciam à ex-União Soviética, né? O maior deles aqui, ó, o Cazaquistão. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, peraí. Tá voltando aqui, peraí. Aqui, cadê a setinha? A setinha não tá aparecendo por quê? Aqui. Voltou aqui? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Alguma coisa bem errada aqui. Deixa eu só voltar aqui, voltar. Vamos lá, aqui eu já tinha mostrado, né? Então, ó, agora sim. Então, Ásia Central, aqui nós não vamos entrar em discussões diretas aqui dentro de sala de aula, nem nessa aula, nem na próxima. E aí nós temos esses que aí sim, né, galera, né? O Oriente Médio. Então, quando tu fala em Oriente Médio, aqui a gente cita alguns países que são muito importantes, né? Eu vou citar direto aqui, ó, Síria, até pelo conflito, né, da guerra civil que se estende até hoje. Tá claro que está muito mais tranquila a questão do conflito, mas vocês sabem, né, o que virou a Síria. Esses 3 países aqui são muito importantes, né, galera? Que você, ó, o Líbano, que agora, né, está convivendo aí com aquela explosão louca no porto de Beirute, né, uma coisa que avassaladora, né, que matou centenas de pessoas, enfim, e além do prejuízo gigantesco. Tá legal? Esses países eles têm em comum uma coisa, ó, Síria, Líbano e Israel, o mar Mediterrâneo, que é uma área super importante na geopolítica. Israel não está aqui à toa. Israel não foi criado aqui à toa. Aqui está o mar Mediterrâneo. Aqui tem uma ilha, ó, Chipre. Tá legal, galera? Então nós temos a Síria, você vai citar a questão do Iraque. País que viveu em confronto, né? E foi a origem do Estado Islâmico. Nós temos aqui também, né, o próprio Irã, tá legal? Que é o principal inimigo da Arábia Saudita dentro do Oriente Médio, porque é o principal país xiita e um grande produtor de petróleo. E aí você tem o principal país sunita, que é a Arábia Saudita. Grande aliado dos Estados Unidos, grande inimigo dos Estados Unidos. Tá legal? Principalmente com o governo Trump. Não com Obama, mas com o governo Trump, sim. Se recusou a renovar o acordo nuclear. É coisa que a gente já comentou, porque a gente falou sobre fonte de energia. Beleza? Também temos o quê, né, galera? Um país aqui que eu não poderia deixar de fora, que é a Turquia. Turquia é um dos países mais estratégicos dessa geopolítica. País que fica entre a Europa e a Ásia, país, então, né, que no cenário geopolítico atual tem uma importância fundamental. Você vai ver aqui que a região do Mar de Mármara, na Turquia, onde tem os estreitos de Bósforo e Dardanelos, que são áreas extremamente navegadas entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Então, a Turquia se compõe aí, dentro da geopolítica, um país de suma importância. Beleza, galera? Então, outros com menos importância, é claro, né? Mas destacando aí, e vou colocar aqui, falei e não coloquei, o Líbano,
Governo libanês, por exemplo, um apoiador do Bashar al-Assad, até porque o Líbano, né, tem aí um governo de maioria xiita, cristã, mas também xiita, que é o famoso Hezbollah, que Israel chama de grupo terrorista, porém, né, o Líbano não aceita isso, porque ele foi democraticamente aceito como um partido. Tá bom, galera? Beleza? E aí nós temos, né, para finalizar essa história, os países do Sul, o Sul e Sudeste Asiático. Para a gente terminar essa divisão, Sul e Sudeste Asiático, e aí nós temos países importantes, e o mais importante de todos, sem dúvida nenhuma, é a Índia. Destacamos também o Paquistão, os confrontos, né, que possuem esses dois países, na região da Caxemira, que ela é bastante citada até nos livros de história, né, essa questão aí da separação da Índia, que o Paquistão já fez parte. Enfim, né, e a Caxemira continua aí uma região em litígio, em confronto entre essas nações, beleza? E aqui destacaremos, né, de uma forma geral aqui, ó, os tigres asiáticos. Que lá no final da minha aula eu vou dar uma destrinchada nesses tigres asiáticos, porque, né, compõem alguns países como a Malásia, Taiwan, Hong Kong, beleza? Entre outros. Mas eu vou destacar para vocês direitinho e destrinchar, né, o porquê desse termo, o que aconteceu lá em termos econômicos. Beleza? Então, galerinha, né? Aqui eu já tinha mostrado essa imagem para vocês. E aqui também já tinha mostrado, acho que eu repeti sem querer. Então aí nós vamos agora entrar diretamente, depois dessa divisão, vamos falar desse país que é o mais importante dentro do mundo asiático, um dos mais importantes do planeta hoje, que é, sem dúvida nenhuma, a China. A China, e desse representante super importante, Xi Jinping. Nome que já ficou até mais familiarizado, porque, vamos lembrar aqui, Vinagrada, que a gente trabalhou, né? Trabalhamos aqui a política do segundo filho. Então não esqueçam, né? A política do segundo filho, que foi introduzida lá em 2015, mudando, né, a ótica antinatalista de Deng Xiaoping, que introduziu a política do filho único pós sua gestão, que durou até 2015, quando, né, vai haver um incentivo à questão da prole, né, a questão da prole, e alterando essa política neomalthusiana do Deng Xiaoping. A gente estudou bem lá no nosso começo do ano. Estão lembrados aí, rapaziada? Beleza? Então, só para fazer até já uma pequeníssima revisão. Então, tá aí, né, o grande líder desse império, que é o Xi Jinping, já mostra a imagem dele para vocês. E sempre lembrando, não vamos cometer erros que são básicos. A China, galera, ela é ocupada nessas porções litorâneas mais orientais, ou do sul, ou orientais. Se não for isso, vai ser os rios. Então tem dois famosos rios, que acho que o professor Christian deve citá-los, né, quando dá hidrografia geral, que é o rio Huanghe-hu, ou Rio Amarelo, e o rio Yangtze, ou o Rio Azul, onde há um grande adensamento populacional. No mais, o centro, a porção centro-ocidental chinesa, ela é muito desabitada. São muitas áreas inóspitas, como o deserto de Gobi, as cordilheiras como o Himalaia, que dificultam, né, um processo de ocupação nessa região. Então são coisas básicas, mas que a gente tem que ficar ligado. O autor pode citar onde está concentrada essa população, e muito concentrada ao longo dos litorais e dos cursos fluviais, ou seja, hídricos, rio Huanghe-hu, ou Amarelo, ou rio Yangtze, ou rio Azul. Tá legal, galera? Então tá aí o grande líder, como eu acabei de comentar com vocês, Xi Jinping, que pensa aí, muito provavelmente, em se eternizar no poder. Seria uma espécie de Mao Tse Tung. Claro que a visão política é muito diferente, uma visão política aberta para a economia, para a expansão econômica, não política, né? Não política, econômica sim, mas não política. Mao Tse Tung não, Mao Tse Tung era uma economia fechada, uma política fechada, um país, né, extremamente com a visão de fechar os olhos para o mundo ocidental.
Tá legal? A não ocidentalização. Xi Jinping não, extremamente aberto a não só a ocidentalização, ao mundo inteiro mesmo, com uma dinâmica econômica fabulosa. Beleza? Então vamos lá. Aí, isso aconteceu quando? Quando Mao Tse-tung morre, em 1976. E 2 anos depois, vai assumir o cargo essa figura chamada Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, 1978. Então, ó, o que ele vai promover? Uma abertura para o capitalismo. E essa abertura para o capitalismo, galera, né? Essa abertura para o capitalismo, você vai ver aqui, ó, né? Nessas mudanças, né? Então ele assume 78, 79, né? Em 79 ele vai aos Estados Unidos fazer um acordo com Ronald Reagan, que era um presidente republicano, olhem só, um presidente republicano, tipo Trump, e vai assinar um acordo de abrir as portas da China, tá legal? Então, ó, essa ampla reforma econômica, que na verdade é essa abertura, que nós vamos chamar de quê, ó? Socialismo de mercado. Beleza? Socialismo de mercado. É uma política comunista, um país nada democrático, antidemocrático, mas com uma política avassaladora em termos de capitalismo. Então, uma ampla reforma agrária, ou seja, né, uma implementação de capitalismo no campo, né, então tratorização, implementos agrícolas, aquele papo de dizer assim, ó, a China só tem mão de obra braçal, a China só tem mão de obra escrava, galera. Isso é discurso da vovó lá dos anos 80, dos anos 70. Isso já está ficando para trás, isso o aluno tem que compreender. Nós estamos falando de um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que está se reestruturando economicamente desde os anos 80. Tá legal? Então esse socialismo de mercado deu à China, ó, um crescimento econômico de 10% ao ano em 40 anos, basicamente sequenciais. Então, se você pegar ali, arredondar para 80, 90, 2000, 2010, nós vamos chegar a 2020, talvez vai diminuir em função do que está acontecendo com a questão do coronavírus, mas esse cara, Deng Xiaoping, foi fundamental, que ele vai criar algo que eu tinha que citar aqui para vocês, que é zonas econômicas especiais. Tá legal? Zonas econômicas especiais. Então, na verdade, essa abertura para o capitalismo aqui, ó, é bom a gente abrir aqui um parênteses e colocar, ó, criação das zonas econômicas especiais. Né? As ZES, Zonas Econômicas Especiais, onde a política chinesa ela abre espaço para o capitalismo em áreas específicas, tanto para a indústria quanto também para a agropecuária de altíssima produtividade, ou seja, o capitalismo no campo. Tá legal? Então é importante a gente destacar, galera, né? E aí a gente vai até mostrar cidades importantes, ó. Xangai, Nanquim. Se você pegar aqui, você está no Rio Azul, ó. Observem, ó, Yangtze. Então, quer dizer, aqui você tem tanto uma área industrializada e de alta produtividade agropecuária. Essa região aqui, você vai observar Pequim, aqui está o rio Huanghe-ru, beleza? Então, áreas litorâneas, você vai ver aqui, ó, Hong Kong, né? Essa província chinesa tão contestada agora, com certeza o Borretti, né, vai dar uma bela aula de atualidades falando de Hong Kong, da guerra do ópio aos dias de hoje, né, e o aperto do governo de Pequim, do governo de Xi Jinping, sobre essa província que tem grande autonomia, que é Hong Kong, de altíssimo desenvolvimento, não só social como econômico.
Tá legal? Eles querendo cada vez mais independência e o governo de Pequim querendo cada vez apertar mais o cerco, principalmente relativo às leis, rigor ao povo de Hong Kong. Tá legal? É isso que está em jogo. Então, é importante a gente dar esse destaque também, mas falar, né, sobre essa economia poderosa que cresceu principalmente nessas regiões das zonas econômicas exclusivas. Como eu comentei para vocês, essas regiões centrais e do Ocidente, elas são regiões muito inóspitas, tá legal? Aqui nós temos o Tibete, uma região, digamos, muito pobre, bastante desabitada também, que os monges tibetanos, né, reivindicam aí a independência desde a Revolução Chinesa, né, de Mao Tse-tung, que anexou esse território tibetano. É uma região, então, bastante contestada, essa região do Tibete. Beleza, galera? Então, observe, né? Ó, você está observando aqui, ó, Manchúria. Eu já citei isso aqui, Manchúria, para vocês. As maiores reservas de carvão mineral, a maior produção de carvão mineral, que mostra, né, a dinâmica econômica dependendo desses fósseis, como os fósseis, né, do carvão mineral da Manchúria, uma região super importante. Tá legal, galera? Bom, então, esse modelo chinês agora para 2017, então é importante que a partir de 2017 a gente dá um destaque aqui, galera, ó, né? Maior abertura para o capital privado. O governo de Pequim, Xi Jinping, está abrindo ainda mais para o capital privado, ó, com a possibilidade de investimentos em empresas públicas. Tá legal? Investimentos em empresas públicas e ampliação do capital privado. É Xi Jinping querendo manter o crescimento que ele não está conseguindo, e depois eu vou mostrar para vocês como é que está esse crescimento da economia chinesa. Aqui nós temos, ó, aumento salarial e abertura de crédito para os trabalhadores. Então, se você pegar a renda per capita do trabalhador chinês, as famílias chinesas hoje já ganham mais do que as famílias brasileiras. Então, aquela mão de obra muito barata, ela já deixou de ser aquela mão de obra tão barata que era no passado. Ela já é uma mão de obra mais bem remunerada e isso vai incentivar o consumo interno da população. A exemplo de carros, é o país que mais compra carros no mundo, são os chineses. É claro, você tem duas Chinas, né, galera? É sempre importante a gente dar esse destaque. A China rural ainda se mantém muito mais pobre do que aquela China capitalista. Quando você vai para uma Xangai, quando você vai para uma Pequim, quando você vai para Nanquim, Hong Kong nem se fala, até porque, né, é uma região bastante autônoma, que já foi colônia inglesa. Ou Macau, né, que é a terra dos cassinos. Macau, que foi uma ultra colônia marinha portuguesa, tá legal? Que também virou, né, uma província dos chineses. Beleza? Então, essa intenção é de reduzir isso aqui, ó, as desigualdades sociais, que ainda são severas. Mas que se você acompanhar ao longo dos indicadores do PNUD, que são os indicadores do IDH da ONU, você vai observar que a China vem em franca ascensão em termos de redução das desigualdades sociais e também na melhoria na classificação do IDH. Tá legal, pessoal? Claro, tem muito o que fazer, mas lembrando, a China que tinha, em 1980, um PIB de $500 trilhão, eu falei $500 trilhão, é a China que hoje tem $14 trilhões de PIB. Então é uma coisa impressionante o crescimento. E esse crescimento, galera, é fruto de muita, mas muita infraestrutura nos vários setores, tá legal? Meios de transporte cada vez mais sofisticados, infraestrutura em energia, em gasodutos, em oleodutos, em produção de petróleo, enfim, a própria indústria, como a gente está destacando aqui, e essa indústria precisa de toda essa infraestrutura, de toda essa logística, trens bala. Então essa China, ela não para de crescer, tá legal? Não para de crescer. Haja visto agora, o que a gente observou? Que os produtos da área da saúde, a maior parte do mundo são fabricados na China. O mundo está produzindo na China e, consequentemente, o europeu, o americano, o Brasil precisou da China para coisas básicas, como máscaras, etc, 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 respiradores, enfim, um mundo de produtos que são, muitas vezes, exclusivos dos chineses. Que muitas indústrias brasileiras, como a WEG Motores, acabou se adaptando lá e produzindo respirador, mas não produzia.
Tá legal, galera? Beleza? Então, essa importante potência chinesa, então ela cresceu, como você vai observar. Se a gente pegar o mapa, né, até o ano de 2011, teve uma sustentabilidade de crescimento econômico de média de 10%. Então, a partir de 2012, essa China começa a sentir os efeitos lá naquela crise de 2008 que começa nos Estados Unidos. E a gente vai observar que a China não consegue manter mais o seu crescimento. Ano após ano, essa China já vem desacelerando. Claro, estamos em 2019, o crescimento ficou tímido para o padrão chinês, né? 106,2% é o nosso sonho. Só que agora, essa China vai desacelerar. Então, a previsão aqui, galera, ó, a previsão para 2020 é que ela tenha um crescimento no máximo de 3%. Então vejam só, ou seja, no máximo ela vai crescer menos da metade do que ela cresceu no passado. Claro que vocês sabem do que eu estou falando, coronavírus, mas isso pode ser até menos. Isso vai depender da sequência do que vai acontecer no nosso planeta até o final do ano, e não dá aí para responder para vocês, né? Essa pandemia ela é muito louca, né? Esse vírus aqui é muito louco. Tá legal, galera? Beleza? Então é importante desse destaque. A previsão para essa China esse ano, ó, tá no máximo 3% de crescimento. Se crescer mais, é claro, né? As surpresas podem acontecer positivamente também. Beleza? Então, outro dado importante, quando a gente destaca aqui um gráfico, ó, a previsão do Fundo Monetário Internacional é que a China, então observem só o crescimento da China, como eu falei para vocês ali, ó, o PIB da China, é claro que isso não é um mapa da época do coronavírus, né? Não é um gráfico da época do coronavírus, por isso que aqui a previsão é de um PIB bastante positivo, de 15,6 em 2020, acho muito improvável chegar nesses valores, tá legal? Mas observem que se essa taxa de crescimento ela permanecesse, muito provavelmente, né, entre 2024 e 2025, a China já se tornaria a maior potência econômica do mundo, né? 2026, na verdade, né? Perdão, né? 2026. Mas eu acredito que isso não vai se concretizar. Acho que não, haja visto essa forte desaceleração da economia global. Aí vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Mas essa é uma tendência não só da China, mas da própria Índia. Ontem eu estava vendo um documentário sobre a Índia, fabuloso. Essa Índia está crescendo a passos mais largos do que a China. E isso não começou com a pandemia, não. Já vem aí de uma sequência de anos aí, de pelo menos 6, 7 anos, com essa Índia crescendo aí, em média, 7% ao ano, e a China vem cada vez mais, né? Cada vez reduzindo sua taxa de crescimento econômico. Beleza, galera? Bom, e aí, só para trazer um gráfico para vocês interessante, da loucura que foi o coronavírus, né? Então, a desaceleração da China no primeiro trimestre foi algo, né, avassalador. As vendas de carros, por exemplo, ó, no mês de fevereiro, despencaram 92%. Ou seja, né, claro, dá para entender, né, lockdown, né, em praticamente toda a China, principalmente aquela China mais urbana, e isso vai explicar, né, essa redução forte. Claro que já houve uma recuperação. Para dar uma noção para vocês, o primeiro trimestre a China recuou mais de 6%, o segundo trimestre a China, ó, respirou e já cresceu 3,5% em relação ao ano passado. Então ela já vai mostrando crescimento, que ainda não é positivo, mas nós temos ainda, né, uns 5 meses pela frente para ver o que vai acontecer realmente com essa China. Beleza, galera? E a gente não pode esquecer de uma coisa tão importante na China, né? A nova, vou pegar uma outra canetinha aqui, que essa daqui já tá. A nova Rota da Seda. Então, essa Rota da Seda, né, que levava a seda de altíssima qualidade dos chineses, né, as especiarias chinesas, e atravessava até o continente europeu, foi talvez os primeiros contatos que o mundo do Extremo Oriente vai obter com o mundo, né, europeu, os contatos, né, entre as culturas, beleza? Então, essa nova Rota da Seda, na verdade, né, é um imenso
acordo comercial entre a China, Europa e África, que pode virar uma rota mundial. É muito possível que isso vire uma rota mundial. Claro que estamos nos primeiros passos, são investimentos não bilionários. Seria um erro falar que é um investimento bilionário. Xi Jinping, no seu primeiro encontro em Pequim, fala que é, para começar a conversa, $1 trilhão. Tá legal? Então essa rota aqui, ó, com trens-bala, portos mais sofisticados, enfim, todo um aparato logístico para dinamizar as economias numa Europa tão decadente e um mundo africano que vai ter aí a matéria-prima disponível para esse mundo rico, em especial para a própria China, tá legal? Para que a gente lembre de América Central, a gente vai lembrar aqui, né, do porto que estava sendo projetado para ser construído na Nicarágua, mas que o empresário chinês acabou, né, falindo, digamos assim. Já não vai ser mais uma realidade provável, né, por enquanto não. Ou seja, a China vai usufruir do próprio canal do Panamá para talvez implementar essa nova rota da seda para a América, né, e fazendo aquilo que é o oposto do Trump, que tem promovido muito protecionismo. Essa briga comercial entre China e os Estados Unidos do Donald Trump, a gente percebe, né, esse freio econômico que já aconteceu ano passado, fruto dessa briga comercial, que acaba sobrando para todo mundo. O Brasil é um deles, é claro. Beleza? Estamos falando das duas maiores potências econômicas do mundo. Então, galera, né, a China, sem dúvida, se configura no nosso principal momento da aula de hoje. E para a gente dar uma finalizada aqui, ó, para dar uma finalizada, e é claro, a expressão que se usa da China é o grande dragão chinês, né? Essa China voraz. Até porque eu vou usar uma expressão que eu falei que eu ia usar aqui para um país, né, que não está citado aqui, até porque ele não faz parte dos tigres asiáticos, mas tem algo muito parecido. Vamos lá, ó. Tigres asiáticos. Então a gente vai ali, ó, anos 60, 70. Coreia do Sul. Singapura. Hong Kong. E Taiwan. Beleza? Essa aqui é a famosa China rebelde. Província chinesa. Protetorado da Malásia. Coreia do Sul, a grande potência dos tigres. Economicamente, né? Falando. Beleza? Então, ó, esses aqui são chamados de velhos tigres. Vou usar uma expressão aqui. Tigres asiáticos. Você pode escutar uma expressão, tá, que é chamada assim, ó, NPIs. Essa é a expressão para esses países, tá? NPIs. Ô, professor, o que são os NPIs? Novos países industrializados. Tá legal? Esses novos países industrializados eram países muito pobres, todos mais pobres do que o Brasil. Desculpem, né? Hong Kong e Singapura não são países. Acabei de falar para vocês. Tá legal? Então a gente tem que tomar cuidado. São regiões muito pobres nesses anos 60 e 70 e que começaram a receber muitos investimentos japoneses. Americanos também, né? Mas principalmente japoneses. E viraram plataforma de exportação desses países. Mão de obra barata, muitas vezes qualificada. E que, é claro, né? Trabalham muito demais. Mas que responderam, as políticas públicas responderam pela essa dinâmica econômica que eles possuem hoje. De países miseráveis, se tornaram potências econômicas, como a Coreia do Sul, que hoje tem empresas
renomadas no mundo inteiro, como a Samsung, tá legal? Ou a Hyundai, por exemplo, tá legal? E aí, é claro, seguiram esse modelo aí pra gente finalizar nossa aula, galera, né? Lá nos anos 80, aí nós agora vamos para os anos 80. Anos 80. Só para lembrar aqui, rapaziada, ó. Se esses aqui são NPIs, esses aqui também são, é claro. Mais recente ainda, né? São todos novos países industrializados. Isso serve para todos os tigres asiáticos. Ou seja, serve para a Malásia, serve para a Indonésia e serve também para a Tailândia. A única diferença é que eles são chamados de novos tigres. Com a mesma ótica, são países menos desenvolvidos economicamente e socialmente, mas porque demoraram mais a usar, né, essa concepção dos tigres antigos. Tá legal? E para finalizar, como eu falei para vocês, vou usar até uma cor em vermelho. Né? Então, quando tu fala assim, ó, dragão asiático, tu vai lembrar de China. Perfeito. Esse país é o pequeno dragão. Ou tigre vermelho. Porque a ótica capitalista é a mesma, é de empresas, né, se instalarem no Vietnã, porque eu estou falando aqui de Vietnã. Então, ó, China, dragão asiático e o Vietnã, né? Que é um tigre vermelho, porque essa concepção vermelho é a ótica chinesa, porque aqui eu escrevi uma coisa para vocês que é o socialismo de mercado, beleza? O Vietnã é um país de política comunista, mas que introduziu também o capitalismo de mercado após os anos 80, só que com uma ótica política diferente, porque por isso que as expressões são usadas diferente dos tigres asiáticos. Então, tigre vermelho ou pequeno dragão, em função da conotação política vietnamita, que é comunista. Beleza, galera? Então aí eu termino a minha aula de hoje, agradecendo a todos, né, por mais esse momento. Vamos seguir em frente, que tá chegando já o final daqui a pouco, aula 31. Um beijão, semana que vem tem mais Ásia. Valeu, rapaziada, vinagrada. Valeu.